como ensinar utilizando a inteligência lógico-matemática. Você é um professor e está precisando aí se aperfeiçoar no ensino da inteligência lógico-matemática? Nessa videoaula você vai descobrir formas de você resolver esse problema. Ah, mas eu não sei nem o que é inteligência lógico-matemática. Não precisa se preocupar que nesse vídeo o professor Davi Souza vai te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre como ensinar utilizando a inteligência lógico-matemática. Você sabe o que é inteligência lógico-matemática? Você sabe como estudar com a inteligência lógico-matemática? Foram temas dos nossos vídeos anteriores. E nessa videoaula a gente vai falar sobre como você vai ensinar, como você, professor, vai ensinar em sala de aula, intensificando essa inteligência que é a inteligência lógico-matemática. E existem diferentes tipos de inteligência? Existe sim, e você precisa se aperfeiçoar para melhorar o seu fazer docente. Então, desde já eu te convido a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico e assim conseguir se aperfeiçoar e se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like e te convido a deixar nos comentários as suas perguntas, as suas indagações, as suas contribuições para que a gente possa ampliar o nosso fazer pedagógico. Beleza? Então, vamos lá. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Nesse vídeo nós iremos falar sobre como ensinar com a inteligência lógico-matemática. Você é um professor, você é um monitor, um estudante, um acadêmico, está aí buscando meios de conseguir desenvolver essa inteligência. Eu te convido a assistir a minha última videoaula onde a gente falou sobre como estudar com a inteligência lógico-matemática. Hoje a gente vai falar sobre como ensinar. Quais são os melhores meios da gente implementar essa inteligência lógico-matemática no nosso fazer educacional, no nosso fazer docente? Boa pergunta, né? Existe um meio 100%? É isso que a gente vai estudar e se questionar nesse momento. Esse rapazinho aqui é o rapazinho do Caldeirão do Hulk. Eu não sei se você assistiu, dos Meninos Gênios. Tá certo? Ele é extremamente bom em matemática. Só que nesse vídeo a gente não vai dedicar tempo a estudar ele. Por quê? Porque aqui no canal já tem uma análise completa de todo esse quadro, onde a gente analisou todos os participantes, são 6 participantes, a partir da teoria das múltiplas inteligências, das inteligências múltiplas. Então eu te convido a assistir esse vídeo, que é muito importante, professor, você ter esse conhecimento. Mais importante do que você conhecer a teoria das múltiplas aprendizagens, é você colocar em prática a teoria das múltiplas aprendizagens e assim alcançar a aprendizagem dos educandos. Então eu te convido a assistir esse vídeo, que é um vídeo muito show. Beleza? Então vamos lá. Ah, professor, então como é que eu vou trabalhar isso? Qual é o método mais eficiente? Pois é, eis a questão. Qualquer método é eficiente se eficientemente for colocado em prática pela pessoa certa. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que, mesmo que eu e você utilize da inteligência lógico-matemática para alcançar algum resultado, você vai utilizar de uma forma e eu de outra. A gente precisa, então, encontrar meios, ferramentas que possam intensificar a minha individualidade e sua individualidade. E eita, deu um nó na minha cabeça. Como é que eu vou proporcionar um sistema, uma metodologia, uma estratégia que intensifique a inteligência, que intensifique a individualidade de cada indivíduo? Eita, eis a questão. Por quê? Porque a partir da inteligência que a gente tem com maior intensidade, lembrando que todos os alunos, eu e você, possuímos todas as 9 inteligências, as 9 inteligências múltiplas, né? As múltiplas aprendizagens, todos nós possuímos. Porém, cada um tem algumas mais intensas e outras menos intensas. Isso não quer dizer que uma é maior do que a outra, mas isso quer dizer que você precisa utilizar de meios que intensifiquem a sua inteligência, que você tem maior aptidão. Se eu tenho uma aptidão lógico-matemática mais intensa, eu tenho que procurar meios que intensifiquem elas, que você vai aprender logo logo. E se eu tenho uma inteligência linguística, eu vou procurar meios que intensifiquem a inteligência linguística. Por quê? Porque ela é mais forte, mais intensa em mim. E se ela é mais forte, mais intensa, isso quer dizer que eu vou ter uma maior facilidade e também uma maior amplitude acerca do desenvolvimento dela. Se a gente estuda com o método X, a gente vai alcançar resultados esperados.
Se a gente estuda com um método que intensifique o meu resultado, que é x vezes 100, a gente vai alcançar resultados inesperados. E é muito importante, e eu peço até desculpa se você me interpretar mal, mas matemática não é tudo. Matemática não é tudo. Eu tinha uma professora de português, durante o meu ensino médio, que tudo que ela falava em sala de aula vai cair no concurso, vai cair no Enem, vai cair no concurso, vai cair no Enem. E eu tinha um professor de matemática que era o Márcio, e era muito engraçado quando ele conversava com a gente, quando ele ia dar aula pra gente. Normalmente ele mandava a gente responder 3 questões, né? Ele fazia uma questão lá, 3 questões. Aí muitos alunos questionavam ele: professor, mas por que o senhor passa só 3 questões? Né? A gente tá com tempo livre, não dá pra passar mais tempo não. Ele falava assim: vamos primeiro aprender isso daqui, para depois aprendermos isso daqui. Porque era uma introdução a um conhecimento. Vamos primeiro aprender isso daqui, para depois passar para cá, porque existem fases. E é por essa razão, e por que eu estou dizendo isso para você? Primeiro, em relação ao exemplo do português. O concurso público não é tudo. Se eu parto do pressuposto que eu tenho que ensinar tudo para os meus alunos que vai cair no concurso público, tá, a gente está formando os alunos para o concurso público e para a vida. Eis a incógnita, né? E para a vida, nós temos que ensinar para a vida. O professor de matemática, por mais que seja simples o exemplo dele, ele ensinou uma fase porque a gente ia para uma segunda fase. Então é necessário também termos esse tipo de progressão. Não adianta chegar em sala de aula querendo falar: isso aqui é muito importante porque isso aqui, não sei o que. Não é bem assim que funciona. A gente tem que formar para a vida. Quando a gente fala da BNCC, a gente fala de uma formação integral. E quando a gente fala de uma formação integral, a gente precisa formar os nossos alunos para a cidadania, para uma colaboração social, para o trabalho, para a harmonia social e assim alcançar o quê? O êxito pessoal de cada indivíduo. Não adianta eu sair ensinando e formando alunos para concurso público, porque o concurso público não é o alvo de todos os estudantes. Mas uma coisa é certa: todas as pessoas precisam trabalhar, precisam conviver em sociedade e, sobretudo, precisam saber conviver em um ambiente diverso, como nós temos dentro da sociedade. Então a gente precisa priorizar o quê? A matemática para a vida e não matemática para o ensino médio. Então não vou ensinar mais nada não. Porque todo conhecimento que eu ensino em sala de aula é um conhecimento que a gente vai utilizar em prova. Lembrando que é inteligência, lógico-matemática. A gente vai intensificar a lógica para que a gente possa utilizar a afinidade que os alunos têm em números para alcançar mais informações e mais conhecimentos. Tá certo? A gente precisa estimular para o crescimento. Os alunos, por si só, já têm dificuldade em matemática. Muita dificuldade em matemática. Poucos são os alunos que têm afinidade e que eles conseguem se desenvolver com maior facilidade dentro da matemática. Se eu sou um fator desestimulante em sala de aula como professor, por qual motivo os alunos vão aprender matemática? Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu vou para a sala de aula, que em algumas situações eu preciso acoplar algum conhecimento matemático, eu sempre coloco um exemplo de futebol. Gente, se ele colocar tanta força, no caso vira um exemplo de física, né? Se eu colocar tanta força aqui nessa bola, qual é a distância que ela vai percorrer? Então a gente está falando de lógica e de numeração. E o mais importante, eu consegui aplicar aquele conhecimento na realidade do aluno. Se eu conseguir aplicar na realidade do aluno, o aluno vai aprender com maior facilidade. Então eu estou sendo um fator estimulante para que ele possa alcançar aquele conhecimento e não um fator desestimulante. É necessário a gente possibilitar e não construir barreiras. Quando eu falo de possibilitar, é que todos os alunos querem aprender, todos os alunos querem conhecimento, todos os alunos querem alcançar o sucesso. Mas às vezes o próprio professor, ele vai vai criar barreiras sobre o próprio aluno. Você não estuda porque você não quer, você não aprende porque você não quer, porque você é muito bagunceiro, porque você é assim. Não é bem assim não. Concordo com você que é necessária a participação da família nesse momento, porque a família, através das suas atividades escolares, que vai auxiliar o aluno, vai dar ali uma repreensão quando necessário, para que possa agir, para que possa participar diretamente com o trabalho escolar sem alcançar o êxito. Mas se eu não estimulo meus alunos, se eu não favoreço o ambiente de aprendizagem em sala de aula, de um jeito ou do outro ele não vai alcançar a aprendizagem. Então é necessário que parta de mim esse estímulo, saia de mim a vontade de ensinar, saia de mim o despertar pelo aprender nos alunos. É por isso que a tarefa de ser professor é uma tarefa árdua, porque não é para qualquer um.
No momento que eu vou para a sala de aula e não consigo mediar conhecimento, infelizmente quem não está cumprindo com o seu papel pedagógico sou eu, não é o aluno. Se eu não consigo estabelecer atividades que venham buscar ativar pedagogicamente o aluno em relação à aprendizagem, quem não está cumprindo o seu papel sou eu. Então lembre-se sempre de uma autorresponsabilidade acerca de ensinar a inteligência lógica e matemática. Por que você está falando tudo isso? Eu estou falando isso para você despertar, para você entender como é que a gente pode trabalhar nessa sala de aula. Não ser bom em matemática é comum, está tudo bem. Eu sou mediano em matemática. Sou mediano em matemática. Eu me lembro de um exemplo, como se fosse hoje, a minha professora do cursinho. Quando eu estava fazendo cursinho para vestibular. Toda vez que ela entrava, coincidia que a aula anterior dela era uma aula de matemática e ela era da aula de português. Aí ela olhava para a lousa e falava assim: gente, isso aqui na vida vocês não vão usar nada. Aí o professor de matemática começava a rachar graça. Aí nós, né, como aluno, falou assim: mas cai na prova. Cai na prova, mas não cai na vida. Calcular isso daqui, eu tenho um celular. Eu uso o celular para calcular essas informações aqui. O que eu preciso mesmo é entender. Né? Preciso mesmo é entender. Então, a incógnita está no seguinte: ele precisa compreender e não se tornar um matemático, a não ser que ele queira se tornar um matemático, um engenheiro que precisa ter essas informações aprimoradas, um físico, um químico precisa ter esses cálculos muito rápido. Se ele quer se tornar isso, aí ele realmente tem que desenvolver. Mas quando a gente fala a nível educacional, ele precisa desenvolver essa inteligência lógica e matemática. E quais atividades que a gente pode tratar, que a gente pode propor para intensificar essa informação? A gente precisa de atividades que vão problematizar. Vamos criar polêmica. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós precisamos problematizar. E o que é problematizar é por que nós devemos fazer isso, o que é isso, para que isso serve, o porquê e os benefícios e malefícios disso. Isso quando a gente fala do sentimento de lógica. E quando a gente vem englobar a lógica e o processo do matemático, a gente ainda precisa criar meios. Quais os caminhos a serem trabalhados? Será que é mais fácil ensinar adição com números, com bolas, né, com símbolos ou com formas geométricas? Não sei, teste em sala de aula. Eu já percebi em sala de aula que alguns alunos, eles aprendem mais utilizando números mesmo, né, números diretos, outros com uma simbologia e outros ainda com formas geométricas. Eu costumo muito ensinar com pauzinho. 3 mais 3 é igual a quanto? Bota 3 pauzinhos. 1, 2, 3. Bota o sinal do mais no meio, mais 3 pauzinhos. 1, 2, 3. Sinal de igual. Deu quantos pauzinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6. Então deu 6. Então, a gente utilizou de outros meios para alcançar essa informação. E quais são as formas de resolver esse problema? Se a gente for analisar essa informação de matemática, a gente tem 3 formas distintas para resolver esse problema de matemática. Que a gente pode utilizar no meu exemplo, né? Os próprios números, a simbologia, ou a gente pode utilizar também formas geométricas. Lembrando do professor de matemática que eu falei isso para vocês há alguns instantes atrás, eu me lembro que quando eu fazia as questões de matemática, eu resolvi falar assim: tá aqui, professor Márcio, dá uma corrigida aqui para mim. Ele ia corrigir e falar assim: como foi que você alcançou esse resultado? Professor, eu fiz assim, 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 aí eu contei, fiz um desenho, papapá, consegui e fiz isso aqui. Aí ele falava assim, nunca me esqueci disso: a sua informação está certa, isso aqui está tudo certinho, correto, mas você precisa aplicar isso aqui, mas você precisa aplicar essa informação na fórmula. Com o decorrer do tempo, eu até consegui aplicar essa informação na fórmula, só que eu nem me lembro mais nem que fórmula era, não sei se era Bhaskara, não sei se era fórmulas do primeiro grau, nem me lembro qual era, mas a lógica que eu tinha no ensino médio permaneceu. Por quê? Porque eu procuro formas de resolver problemas a partir das minhas vivências, a partir das formas que eu encontrei de resolver aquele problema. E é a partir daí que nós vamos criar diagramas e estatística dos resultados. Quais são as minhas metas? Como foi que eu consegui aprender isso aqui? Será que é melhor assim ou assim? Meu resultado foi melhor utilizando esse método, então eu vou usar esse método. Meu resultado progrediu quando eu estudei 3 horas, porque eu fui melhor estudando quando eu estudei 1h30. Então eu vou criando métodos e resultados para estabelecer isso. Como é que eu vou fazer isso em sala de aula? Muito simples. Na primeira aula que você for trabalhar algum conteúdo matemático, você vai utilizar simbologia. Na segunda aula você vai falar de games, né? Na terceira aula você vai falar o quê? Você vai dar aula de matemática normal.
Aí a partir daí você vai entender qual foi o melhor resultado. Aí é melhor sim, então a gente vai intensificar, acoplar o conhecimento de matemática desse jeito, porque deu muito certo. E assim vai. Resumir e explicar. Você deve desenvolver nos alunos também o hábito de resumir. E ele pode resumir, entre aspas, de uma forma que ele achar mais simples. Eu costumo muito fazer nos meus resumos uma frase e um desenho. Uma frase e um desenho. E eu ainda interligo o primeiro desenho com o segundo. Porque eu gosto de resumir assim. Eu gosto de dividir a folha no meio, divido em 4 pedaços e vou escrevendo em 4 pedaços. Tem gente que gosta de dividir a folha em 2 pedaços. E assim vai. O importante é que ele está resumindo e está alcançando aquela aprendizagem. E ele vai explicar para outra pessoa. Porque a gente não está falando de um desenvolvimento lógico-matemático. Então ele vai explicar a forma que ele resolveu para outra pessoa, para um coleguinha. Como é que eu posso desenvolver isso? Trabalho em equipe. Pessoal, nós vamos dividir hoje a equipe aqui em 3 pessoas, em 4, em 2, em dupla. E você também, professor, se atente sempre a colocar aquele aluno que você percebe que ele está aprendendo um pouco mais de conhecimento para estar ao lado daquele aluno que está com um pouco mais de dificuldade. Porque se eu coloco os alunos que já sabem para ficar em duplas, a gente não está trabalhando ali uma vivência social. A gente está trabalhando mais ali, é só... Os bons que já sabem estão lá, e os que não sabem ainda vão ficar sem saber. Quando a gente coloca para fazer isso, a gente também trabalha ali amor ao próximo, a gente trabalha ali ajuda, empatia, sabe? Porque aquele aluno que já sabe um pouco mais de conhecimento, ele por si só já vai tomar ali a iniciativa de liderança, que ele vai tentar ensinar o colega. E eu já cansei de fazer isso em sala de aula, quando eu era aluno, de ficar sempre com eu, como sabe um pouco menos, sempre ficar com um coleguinha que sabe um pouco mais, não porque ele ia fazer minha tarefa, como acontecia muito, e acontece muito, mas é porque ele conseguia me explicar mais facilmente. O professor, ele explicava na lousa, mas nem sempre a explicação do professor é clara o suficiente para influenciar na compreensão dos alunos. Então, até nós, no momento de explicação, a gente precisa se ater ao que a gente vai explicar. Avanços comparativos, metas de desempenho, exercícios, causa e efeito. Isso individualmente. Por mais que os alunos não aprendam todas as formas de matemática, nós, professores, precisamos ter a sensibilidade de conseguir perceber durante o ensino médio que o aluno está em um processo de progressão. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, eu vou me colocar como exemplo. O Davi chegou aqui, ele não sabia nem o que era adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Terminamos o final do ano aqui e ele aprendeu a somar e subtrair. O aluno entrou em processo de progressão? Entrou. Alcançou os níveis estabelecidos nas normas daquele ano, nas métricas daquele ano? Infelizmente não. Mas ele está em progressão. Então eu preciso ter a sensibilidade de, o aluno está se desenvolvendo. Se ele está se desenvolvendo, a gente pode continuar utilizando aquelas métricas para alcançar ele. Beleza? Aprender praticando. Pessoas que têm a lógica matemática, elas precisam praticar muito, fazer muito exercício. 20% conceito, 80% conteúdo de exercícios. Exercícios e explicações. Exercícios e explicações. Diagramas, muitos diagramas. Pra gente, e metas, né? Estabelecer metas a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo e a minúsculos prazos, né? Metas diárias. Para que assim possa alcançar a aprendizagem. Quando a gente fala também de lógico matemático, não é simplesmente e somente a matemática. A gente pode trabalhar a lógica dentro das outras disciplinas. Lembrando que a inteligência lógico-matemática prioriza a lógica, que é o raciocínio abstrato, e a afinidade com a matemática. Essas pessoas têm muita afinidade com o cálculo. Tudo bem? Então, desde já estou te aguardando para a próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre a inteligência interpessoal. Beleza? Te convido a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico e assim se aprimorar no seu fazer docente. Te convido a deixar o seu like e assim a ajudar o nosso canal, e também te convido a deixar aqui nos comentários todas as suas dúvidas, perguntas e questionamentos. Tudo bem? Até a próxima e valeu!